A paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez juntos, de forma presencial e também pela internet, buscando conhecer mais de Deus. Cada dia que passa, a gente vê a sociedade maculada nos seus conceitos, nas suas ideias, nos seus pensamentos. E a única conclusão que nós podemos ter é que Jesus está voltando. No começo da semana tivemos a campanha GLBT+, através do Burger King, falando sobre ideologia de gênero, utilizando as crianças para, de uma forma vil, tentar convencer as pessoas. Muitas atitudes de repúdio foram levantadas e também nós vamos falar aqui. Nós temos que entender que cada um pensa do jeito que quer. A sexualidade de cada um diz respeito apenas à pessoa, mas nós também não podemos nos calar dizendo que é uma coisa que é normal e que está tudo certo, porque não está tudo certo. Da mesma maneira que eles têm direito a se expressar, nós também temos direito a nos expressar. E nós temos que, cada vez mais, nos instruir. E a escola bíblica dominical é o meio da instrução. Mesmo os cristãos têm se perdido, procurado outras atividades, outras coisas a fazer, em especial no dia do Senhor, e faz com que a carne, cada vez mais, ela seja mais expressiva do que o Espírito. E não adianta nós querermos depois reclamar porque o nosso espiritual está ruim, porque nós não nos alimentamos do Espírito. Então, necessariamente, nós também padeceremos na nossa carne. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Queremos agradecer por mais esse dia de vida. Agradecer, Pai querido, pelo Teu amor que se manifesta nas nossas vidas nesta manhã. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de despertarmos em vida, podendo louvar o Teu santo nome. Agradecemos pelo conhecimento, pelo discernimento, pela sabedoria, pela graça e, em especial, pelo dom da salvação, que não é comprado por nenhum ouro e nenhuma prata deste mundo. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, adorado e bendizer o nome do Senhor. Mais uma vez, com mais esta oportunidade de proclamarmos os dizeres santos do Senhor. Oi? Eu esqueci onde está o Lucas. Lucas 15. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Iremos ler do verso 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Estamos meditando nesse texto da parábola dos dois filhos. Já trabalhamos o contexto de que não é apenas o filho pródigo, e muito mais que o filho mais novo é o filho mais velho. E temos trabalhado basicamente a ação e as reações do filho mais velho em relação às atitudes. Na semana passada, nós começamos um quinto tópico. Nós estamos trabalhando do que nós precisamos, falando do verdadeiro irmão mais velho, que é a figura de Jesus Cristo. Fazendo o nosso breve resumo, nós falamos na semana passada, começamos fazendo duas perguntas: o que nós precisamos para nos livrar dessas algemas que nos prendem, algemas que são colocadas por nós mesmos. Qual que é a dinâmica que o nosso coração precisa ter para nós nos livrarmos da ira, do medo e podermos nos encher da alegria e do regozijo? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Este amor acolhedor de Deus é a coisa mais importante. O Pai, que é o verdadeiro irmão mais velho, ele não fica esperando o filho mais novo, murmurando, reclamando, mas assim que o vê, corre a ele. E a mesma coisa ele transfere para aquele irmão mais velho. Ele está tentando de alguma maneira fazer com que tanto um como o outro volte ao bom caminho, volte que mesmo as pessoas, mostre que mesmo as pessoas mais religiosas, mais frequentes na igreja, elas precisam da graça e do amor de Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus que nos pune, não é um Deus que nos pune, claro que nos pune, mas o sentido dele não é um sentido de punição, de ira, mas o sentido de punição, de correção. Como que será que nós podemos saber que Deus ele está agindo em nós agora? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a pessoa de Deus em nós. E nós temos alguns elementos, entre eles o mais importante é a condição do nosso coração, a facilidade que o nosso coração tem de se arrepender. As pessoas elas têm dificuldade no sentido de arrependimento. E arrependimento ele é composto tanto
em você perdoar alguém que te magoou, como também você perdoar, se pedir perdão à pessoa por você ter magoado ela. Então, o perdão é uma via de duas mãos, chegando ao ponto de você pedir perdão para a pessoa por você ter se magoado com ela, mesmo que você não tenha feito nada. Então, a condição do arrependimento é uma condição que mostra que o Espírito Santo ele está agindo dentro do nosso coração. Qual que é o grau? O que nós temos mudado? Nossa análise diária, semanal, mensal, anual de vida, ela revela essas coisas. O que nós temos mudado? Se eu olhar para minha filha, uma foto da minha filha 5 anos atrás, e olhar para uma foto dela hoje, eu vou ver ela uma pessoa totalmente diferente de tamanho. Mas e nós, se nós olharmos o nosso espelho espiritual, o que nós iremos identificar? Mesmo o arrependimento, ele tem que ter uma motivação certa, porque se não tiver a motivação certa, se a motivação não for glorificar o nome do Senhor, o arrependimento ele tem muito mais cara de remorso do que arrependimento. A grande diferença entre remorso e arrependimento é que o remorso ele busca um benefício pessoal e o arrependimento ele busca o benefício de um terceiro. Você se arrepende para mudar, para beneficiar o próximo e também para glorificar o Pai. O remorso é simplesmente uma reação em que você tem para que você volte atrás, para que você não sinta não tenha nenhum tipo de revés. O arrependimento, com a motivação errada, que é o remorso, ela faz apenas parte da autossalvação. Ela acha que, porque ela mudou o seu comportamento, mesmo que apenas exteriormente, ela pode ser digna da salvação. É um conceito claro daquelas pessoas que vão estar perante Jesus Cristo no dia do juízo e vão olhar para Jesus e falar: em teu nome eu fiz, que é o mesmo discurso do irmão mais velho. Mas fizeram por quê? Qual foi a motivação? Em tempos de pandemia, em que as coisas ficam cada vez mais difíceis, em especial dentro das igrejas, a gente vai ver qual é a motivação. Qual é a motivação de nós estarmos aqui? Qual é a motivação de eu abrir uma igreja? Qual é a motivação que nós temos para fazer as coisas? Porque o mundo, cada vez mais, ele vai focar a motivação de você. É a condição do remorso. Eu acho desta maneira, por conta desta condição. A condição do dízimo e da oferta é muito atrelada a isso. Muitas pessoas elas são induzidas pelo medo. Então é por conta do gafanhoto, é por conta da coisa que está dando errado, então por conta disso eu faço. A motivação é totalmente errada. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. O grande problema do irmão mais velho era o orgulho das suas boas ações. E ele não conseguia visualizar as suas falhas. E ao não visualizar as suas falhas, ele tinha que colocar a culpa em alguém e era no próximo. Então, a dinâmica do remorso ou do arrependimento falso do irmão mais velho é exatamente contrária àquela dinâmica do arrependimento verdadeiro, em que você busca corrigir o seu coração. A maior barreira entre os fariseus e Deus não são os seus pecados, e sim as suas condenáveis boas ações. O que nós precisamos fazer então para sermos salvos? As pessoas elas buscam essa resposta frequentemente. Elas deveriam ter a certeza da salvação. E sim, você pode ter a certeza da salvação. Não é uma certeza que vai gerar em você um orgulho. Não é uma certeza que vai gerar em você uma falta de cuidado com o crescimento espiritual, mas a certeza da salvação ela te move a ser cada vez mais cristão, cada vez mais próximo de Cristo. Mas como que nós podemos então ser salvos? Para encontrar Deus, nós precisamos nos arrepender das coisas que fizemos errado. Mas se só fizer isso, é provável que você permaneça sendo um irmão mais velho. Apenas aqueles que são filhos, eles conseguem se arrepender. Arrependimento verdadeiro. Então a premissa do arrependimento não é a base da salvação, e sim a graça de Deus. Mas uma das consequências mais importantes que nós observamos dentro da salvação
da certeza da salvação é um coração que se arrepende, não para ser salvo, mas porque é salvo. Esse conceito de consequência eu tenho batido nessa tecla já há alguns anos, e nós temos que cada vez mais enraizar isso nos nossos corações. Eu me arrependo não para receber algo, eu me arrependo porque é a coisa correta a se fazer. Para verdadeiramente sermos cristãos, precisamos também nos arrepender das razões por que fazemos qualquer boa ação. O orgulho que está por trás desses arrependimentos, eles têm que também gerar arrependimento para nós. É uma outra forma de pecado. Nós temos a condição da graça como condição primária, primaz da nossa salvação. As consequências são os arrependimentos, mas os arrependimentos eles têm que ser sondados nas suas motivações. Os fariseus, eles se arrependem apenas dos seus pecados, mas os cristãos, eles se arrependem do motivo que os leva a esse arrependimento. Então, a dureza de coração das pessoas faz com que as pessoas, elas cada vez mais, elas pervertam o arrependimento de uma coisa simples, de uma coisa pura, para uma coisa contaminada. Devemos aprender sobre o arrependimento do pecado, que está sobre todos os outros pecados, e também sobre a nossa retidão. O pecado de tentar ser o próprio Senhor e Salvador é o grande e maior pecado de todos. Um pecado que Lúcifer, na sua grandeza, na sua beleza, na sua majestade, que Deus assim o concedeu para ele, e ele achou que ele poderia se assentar no trono de Deus. Precisamos admitir que colocamos a verdadeira esperança e a verdadeira confiança em outras coisas que não Deus. Nós temos que parar e olhar para as nossas vidas, no que nós confiamos, do que nós precisamos. Estamos aqui nesta manhã em 3 em 5 pessoas. Por que as pessoas não estão aqui? Alguns com motivos dignos, uns não têm condução. A grande maioria das pessoas que congregam na nossa igreja, elas moram longe, e é essa dificuldade de transporte, o preço da gasolina, ela está nas alturas. E talvez isso seja uma justificativa para você. Mas será que você mesmo se convence disso? Porque nós conseguimos nos deslocar e fazer todo tipo de coisas para todo tipo de lugares. Mas quando nós falamos das coisas do Senhor, nós muitas vezes relevamos. Por que nós precisamos de tantas coisas para servir ao Senhor? Por que nós precisamos de tantas motivações? Nós precisamos nos arrepender. Precisamos admitir que nós colocamos a nossa confiança. Você que está trabalhando hoje, você está colocando a confiança em quem? Está colocando a confiança no Senhor? Ou está colocando colocando a sua confiança na força do teu braço? Tentamos nos aproximar de Deus e muitas vezes nós tentamos controlá-lo. Nós tentamos controlá-lo para termos as coisas que nós desejamos. O controle é a grande forma de se descobrir a grande fraqueza do homem. Tem um ditado que diz que se você der poder para uma pessoa, você vai conhecer quem é essa pessoa. Quando você acha que você controla a sua vida, quando você dita os seus próprios parâmetros, você está agindo como um irmão mais velho. É apenas quando você enxerga o desejo que tem de ser seu próprio Senhor e Salvador, e é isso que você faz quando você toma as rédeas da sua vida, que se esconde sobre os seus pecados e sobre a sua bondade moral. Eu faço isso por conta disso. Eu não estou na igreja por conta de um motivo muito sério, por um motivo muito saudável, por um motivo muito nobre. Nós nos escondemos debaixo dos nossos pecados, debaixo da nossa bondade moral, porque nós queremos nos justificar nas nossas ações e nos nossos pecados. É apenas quando você enxerga
o desejo que tem de ser seu próprio Senhor e Salvador, que você está prestes a compreender o Evangelho e de fato se tornar um cristão. Enquanto você não entender que estas boas ações que te impedem de agir, de estar na igreja, de ser um cristão verdadeiro, elas são totalmente falsas, você está longe de ser cristão. Mas quando você começar a entender que a sua fraqueza, ela existe, aí você vai perceber que é aí que você começa a se tornar forte. Quando você perceber que o antídoto para o mau comportamento não se trata apenas de ser bom, você está chegando perto de Jesus. Ser bom não necessariamente é o contrário de ser mal. Às vezes as pessoas elas podem ser boas com a motivação errada. E quando se trata de Deus, é a mesma coisa. Se continuar, você vai conseguir mudar tudo. Sua relação com Deus, que é a coisa mais importante. As pessoas têm sim que se preocupar com o seu dia a dia. Têm que se preocupar com as suas finanças, com os seus trabalhos, com os seus estudos. Mas a primária coisa que nós temos que desenvolver e restaurar é a nossa relação com Deus. No livro de Ageu, relata a volta do povo do cativeiro babilônico. E aquelas pessoas se alegraram muito em retornar para a sua terra natal. E começaram a reconstruir, de certa forma, o templo do Senhor, para que eles pudessem adorar. Mas passado algum tempo, eles achavam que já estava suficiente e começaram a cuidar das suas próprias vidas. E Ageu é o instrumento do Senhor para exortar aquele povo, falando primeiro o Senhor, primeiro as coisas do Senhor. A palavra de Deus fala que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que lhe são necessárias, elas vão ser acrescentadas. Se você pensar de uma maneira errada, ou de uma maneira contrária, se você buscar primeiro as suas coisas, as suas necessidades, elas não vão ser acrescentadas. Você vai continuar padecendo. É uma luta que você não vai vencer. É a pessoa nadando contra a maré, ela não consegue vencer. A maré ela é mais forte do que a pessoa. E a pessoa ela é vencida e sucumbe. Se você continuar buscando a Deus como a coisa mais importante, você vai conseguir mudar tudo. Você vai mudar a sua relação com Deus. Você vai mudar a sua relação consigo mesmo. Você vai olhar para si mesmo de uma maneira diferente. Não como uma pessoa ansiosa. Agora nós temos uma nova síndrome, nova dentro do vocabulário nosso, mas dentro da psicologia e dentro dos lugares de tratamento psicológico, se chama agorafobia, em que você tem medo de sair de casa. Eu tenho visto muito isso. Visto muito esta expressão, agorafobia. Então as pessoas elas começam a ter medo do agora, porque elas não têm uma relação real nem com Deus e nem conhecem mais a si mesmo. Se você continuar buscando a Deus, tudo vai mudar. Sua relação com Deus, sua relação consigo mesmo, com o próximo. Essa relação que está tão dificultosa com o próximo. As pessoas elas não se suportam mais. A relação com o mundo que você vive, a relação no seu ambiente de trabalho, com seus pecados, inclusive. Você vai conseguir olhar para os seus pecados, não com misericórdia, mas olhando para si como uma pessoa em processo de transformação. Pastor, nessa questão um pouco que você falou de achar que está fazendo bem, nem sempre que você falou da frase do bem, nem sempre o que você está fazendo bem, mas a motivação é errada, eu não sei se encaixa, né? Mas qualquer pessoa você me corrige. Que eu estava lendo sobre a arca, Davi trazendo a arca de Deus para Jerusalém, e assim, ele estava se alegrando no Senhor, com o coração disposto para Deus, né? Um coração sincero.
E Mical viu aquilo pela janela. Então, assim, ela, assim, eu, na minha opinião, né? Mas só me corrige. Então, assim, ela, na opinião, assim, ela vendo da janela todo aquele festejo, né? E Davi como rei, ele meio que saiu um pouco na visão, não sei, na visão dela, saiu um pouco da posição dele como rei, um rei, né? E aí, quando ela chegou para ele, ela acabou repreendendo ele, né? Falando que agindo como um vadio, né? E assim, eu acredito que Qual que é a sua pergunta, ministro? Eu acredito que para ela estava fazendo certo, né? Você saiu, né? De ter saído da posição como rei daquele jeito, né? E com a gravidade, né, das palavras, porque ela pode ter pensado que estava fazendo um bem, e o que ela fez, o coração de Davi estava tão disposto para Deus, e ela nunca teve filhos, morreu sem ter filhos. Eu fiquei pensando na gravidade das palavras, sabe? O que uma... E assim, só ela tem na a ver cabeça a dela... história, você começou a contar uma história falando do coração de Davi. Até aí, o coração de Davi é um coração que a motivação dele era louvar ao Senhor. Bom, vai exatamente de encontro com a palavra. Mical, ela nunca foi cristã. O cristão nunca foi filha de Deus. A ação dela é uma ação de uma pessoa do mundo. Então não é que a ação dela sabe toda a consequência do ventre dela que se secou e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você agir bem de uma motivação errada, ela também é colocada como ação má. Se Davi ele tivesse uma motivação ali não de glorificar a Deus, ele teria sido repreendido. Como em outras ações, ele também agiu de uma maneira errada. Então, a ilustração que você trouxe, eu vou ficar apenas com a primeira parte, que é o coração de Davi, que ele estava agindo de uma maneira conforme a vontade do Senhor. Então, a ação bondosa de Davi foi uma ação que nasceu de um coração bondoso, de um coração que agiu com bondade segundo os princípios de Deus. A figura de Mical, ela não se encaixa aqui porque é uma pessoa que ela não é convertida, ela não conhece Deus, então o que ela está fazendo é julgando segundo padrões humanos. Segundo padrões humanos, a pessoa ela faz o que ela quer. Então, isso que eu quis dizer assim, na questão da Mical, né? Não é na questão de Davi, mas a Mical, pensando que estava fazendo um bem... Ela não pensou, essa é uma dedução sua. O texto em nenhum momento ele diz que ela pensou em fazer o bem. Ela se sentiu incomodada, a visão dela é uma visão que ela olhou para si e ela pensou, eu sou esposa do rei e o rei está passando vergonha, então eu também estou passando vergonha. Então não cabe muito bem aqui. Tá bom, pensei que encaixava, tá? Se você continuar, você vai conseguir mudar tudo. Esse fenômeno é chamado renascimento, ou nova criatura. E ele acontece uma vez só. Não há vários renascimentos. A pessoa, ela nasce uma vez só. E a partir dali, ela começa todo um processo de transformação. Isso tudo, entretanto, apenas nos deixa mais próximos da mensagem de Jesus. Não nos leva ao centro dela. O processo nos ensina de que devemos nos afastar. Não para o que ou para quem. Nós devemos nos voltar. Vimos que precisamos do amor acolhedor do Pai e de um arrependimento profundo e com base no Evangelho. Mas há mais uma coisa de que precisamos antes de entrarmos no banquete da salvação. De quem nós precisamos? A figura de Deus, ela é uma figura que ela tem que ser buscada dia após dia. Ou você se alimenta de Deus diariamente, ou você morre. A primeira oração, a segunda oração que eu pedi para os anjos fazer, em detrimento dos corações, que é algo que me preocupa desde o início da pandemia. Primeiro que nós temos uma palavra de Timóteo que diz que o coração de muitos se esfriaria. E as pessoas, cada vez mais, elas tomarão repúdio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confronta os seus estados pecaminosos. E nós temos que tomar um cuidado tremendo em relação a esta condição. De quem nós realmente precisamos?
Os primeiros 3 versículos em Lucas 15 nos informam que Jesus não contou uma, mas 3 parábolas aos fariseus que reclamavam de sua confraternização com os pecadores. Então os fariseus estavam reclamando com Jesus que ele estava se envolvendo com aqueles homens que não eram dignos, que não eram cristãos. E ele primeiro começa falando da parábola da ovelha perdida. Depois ele vem e fala da parábola da dracma perdida, para então ele falar da conhecida parábola do filho pródigo. A segunda parábola é chamada da parábola da moeda perdida. Nessa história, uma mulher tem 10 moedas de prata em sua casa e perde uma delas. Ela não se dá por vencida, mas acende a candeia, vai à casa e procura atentamente até procurá-la. Quando encontra a moeda, ela chama seus amigos e seus vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda perdida. A terceira parábola é a história que temos estudado. Eu pulei a primeira? Espera aí que eu pulei a primeira. A primeira parábola é chamada parábola da ovelha perdida. O homem cuida de um rebanho de 100 ovelhas, mas uma delas se desgarra, e em vez de aceitar a perda, o pastor sai à busca até encontrar a ovelha perdida. Depois chama os seus vizinhos e fala: alegrem-se comigo, porque encontrei a ovelha perdida. A terceira parábola é essa que nós estamos estudando, e as 3 elas são semelhantes, elas não são diferentes. O objetivo ali é falar o mesmo assunto, com 3 ilustrações diferentes, de 3 formas diferentes, para que, quem sabe, as pessoas entendam. Em cada parábola há algo perdido. Na primeira, a ovelha. Na segunda, a moeda. Na terceira, o filho. Em todas, aquele que perdeu recupera o que estava longe. E cada uma das narrativas termina com uma nota de alegria, de júbilo, festivo, pelo objeto que foi encontrado. Nas 3 falam: alegre-se. Na primeira, alegre-se porque a ovelha foi perdida, ela foi encontrada. Alegre-se porque a moeda que estava perdida, ela foi encontrada. Alegre-se porque o filho que estava perdido, ele foi encontrado. Não obstante, há uma diferença gritante entre a terceira e as 2 primeiras. Nas primeiras parábolas, a pessoa que perde vai atrás e busca diligentemente pelo objeto perdido. Da ovelha, foi buscar a ovelha, deixou as 99. É claro que ele não deixou as 99 abandonadas, ele colocou no cercado, colocou alguém para cuidar. Na segunda, a mulher foi atrás da moeda até que ela encontrou. Quando chegamos à terceira história e ouvimos a lamúria do filho desgarrado, logo supomos que alguém irá partir em busca dele. Mas isso não acontece. Ninguém foi atrás do filho mais novo. É surpreendente e Jesus pretendia que assim o fosse. Ao colocar as 3 parábolas juntas, ele convida os ouvintes atentos a perguntarem: bem, quem vai atrás do filho mais novo? Porque na primeira foi atrás da ovelha, na segunda buscou a moeda. E por que esse filho mais novo ele vai para lá e ninguém vai atrás dele? Jesus conhecia a Bíblia por completo e sabia o que ela conta bem no início. Uma outra história sobre o irmão mais velho e o irmão mais novo, 2 irmãos como esses, Caim e Abel. Nessa história, Deus diz ao rancoroso e orgulhoso irmão mais velho: sim, Caim era o irmão mais velho daquela história. E ele fala: você é o protetor do seu irmão. Há uma história verídica a respeito de um jovem soldado norte-americano, desaparecido quando em ação na guerra do Vietnã. Quando a família do rapaz deixou de receber notícias dele pelos canais convencionais, o irmão mais velho, ele partiu para o Vietnã, arriscando a sua própria vida. Procurou nas selvas, nos campos de batalha, por seu irmão perdido. Dizem que apesar do perigo que ele jamais sofrera qualquer arranhão, porque os 2 lados haviam ouvido a sua dedicação e respeitavam a sua procura. No meio da guerra, aquele homem que era americano, ele entrava nos campos dos vietnamitas e ele era respeitado como uma pessoa que estava apenas procurando o seu irmão mais novo. Algo semelhante à Cruz Vermelha. Então, pelo menos em regra, não sempre,
quando um caminhão da Cruz Vermelha ele adentra a guerra, eles não atacam, porque o objetivo daquelas pessoas é apenas cuidar dos feridos, sejam do lado atacante como do lado defensor. Alguns chamavam ele apenas de o irmão. Pois é isto que o filho mais velho da parábola deveria ter feito, isto é, o que o irmão mais velho verdadeiro teria feito? Ele teria perguntado: pai, meu irmão mais novo, ele foi um tolo, perdeu os seus bens e foi para a terra distante, mas ele está errado. Eu vou partir para procurá-lo, para trazê-lo de volta para casa, e mesmo que a sua parte da herança tenha acabado, como imagino, vou trazê-lo para casa com o meu próprio recurso, com o meu próprio dinheiro. Então, quando a gente vê em Gênesis Caim e Abel, Deus ele vem e traz para Caim e fala: cuida do teu irmão. E ele não cuida, pelo contrário, ele mata. Na figura da história do parábola do filho pródigo, o que o filho mais velho deveria fazer era engolir o seu orgulho e ir atrás do irmão mais novo. De fato, é apenas com a ajuda do irmão mais velho que o irmão mais novo consegue retornar na história do Vietnã. Porque, como disse Jesus, o pai dividir a herança entre eles antes de um filho mais novo partir. Tudo havia sido distribuído. O filho mais novo havia recebido o seu 1/3 e havia gasto tudo. Assim, quando o pai disse para o irmão mais velho: meu filho, tudo que tenho, meu, é seu, ele está falando literalmente a verdade. Cada centavo continuou com a família, permaneceu na mão do irmão mais velho. Cada roupa, cada anel, cada novilho gordo era seu por direito, pois já havia sido feita a divisão. Ao longo dos anos, muitos foram os leitores que chegaram à conclusão superficial que a readmissão do filho mais novo não envolveu qualquer sacrifício expiatório, que ela não teve custo algum, mas ela teve. Parece que o irmão mais novo ele entrou de novo na família e não teve preço nenhum, mas teve. Tais leitores apontam que o filho mais novo queria fazer uma restituição, mas que o pai não aceitou. A readmissão do seio da familiar era gratuita. Isso dizem, mostra como o perdão e o amor devem sempre ser gratuitos e incondicionais, pensam eles. Porém, essa é uma explicação muito simples. Quando alguém queima uma lâmpada que pertence a você, você pode pedir que ela apague essa lâmpada para você. Imagine agora uma situação mais grave. Uma hipótese em que alguém fere gravemente a sua reputação. Novamente você tem duas opções. Você pode pedir que a pessoa pague por isso, ou exigir que ela procure as pessoas e critique e arruine a sua própria reputação como forma de restaurar a sua reputação. Então eu tenho direito, se alguém falar mal de mim, eu tenho direito de pedir que ela pague por isso. E aí nas ações de danos morais, então a pessoa abre a reclamação: olha, você falou mal de mim, e isso que você falou mal de mim me trouxe algum tipo de dano, ou moral ou financeiro. Eu sou obrigado, você é obrigado a me restituir, se assim a justiça disser. Mas eu também posso falar assim: eu não quero que você me restitua nada, mas eu quero que você destrua a tua reputação da mesma maneira que eu fui destruído. É uma forma da pessoa pedir uma restauração. Quando alguém queima uma lâmpada que pertence a você, você pode pedir que a pessoa pague por ela. Você pode pedir que a pessoa pague por isso, ao exigir que ela procure as pessoas e a critique, até que ela seja destruída da mesma forma. Ou simplesmente você pode perdoar, assumindo a tarefa penosa de esclarecer tudo sem tornar a pessoa um vilão. E essa talvez a coisa seja a condição mais difícil, e é a condição que Jesus faz. Então, se alguém macula você, você a perdoa. E aí as pessoas vêm a você e perguntam: você perdoou tal pessoa que te prejudicou dessa maneira? E aí mais uma vez duas opções: ele era um maldito, ele era um pobre, ele era um miserável, mas eu o perdoei. E aí você se auto-exalta. Ou então você procura de alguma maneira perdoar aquela pessoa e explicar para os outros, porque os outros vêm perguntar para você por quê, mas sem difamar aquela pessoa,
a protegendo. Foi exatamente o que o pai fez com o irmão mais novo perante o filho mais velho. O perdão ele é livre e incondicional para o criminoso, mas tem um grande custo para você. A pessoa vem te assalta, a pessoa vem te rouba, machuca, e ela olha para você e fala, me perdoa. Qual que é o custo que essa pessoa tem? Nenhum. O custo verdadeiro é de quem libera o perdão, e não de quem pede perdão. A pessoa que pede perdão, ela está sempre recebendo algo em troca. Então, se eu venho e magoo a Luísa, e eu vou e peço perdão a Luísa, quem está recebendo algo sou eu. Quem ficou com o ônus? A Luísa. Mesmo ela perdoando, É claro que Deus, Ele age de uma forma sobrenatural e faz com que o nosso coração seja cheio do amor de Deus, e nós acabamos sendo os que recebemos a verdadeira recompensa, mas a nível humano, a nível natural, quem recebe o perdão é aquele que recebe alguma coisa em troca. A misericórdia e o perdão devem ser gratuitos e não merecidos pelo transgressor. Se o transgressor tem de fazer algo para merecê-lo, então não se trata de perdão. A partir de eu te perdoar, você tem que vou passar a agir dessa maneira. Isso acontece muito com o casal. Então, se me magoou, eu te perdoo, mas você não faz mais isso. Não existe essa condição. Quando nós pensamos no perdão de Deus, Ele não estabelece nenhum tipo de mas. Olha, Denise, eu vou te perdoar como Deus, pela sua fala, pelo seu pensamento, mas você não faz mais isso. Não existe mas no perdão de Deus. E é algo que nós temos que trabalhar no nosso coração. Quando o pai ele chega para o irmão mais novo, ele não espera ouvir nada dele. Antes que ele se expresse e se arrependa, o pai já correu. O coração do pai já tinha perdoado o filho antes de o abraçar e o beijar, antes de matar o bezerro cevado, antes de colocar a roupa nova sobre o seu corpo, antes de pegar o anel, que era o sinal de autoridade da família, e colocar no seu dedo. Antes de tudo isso, o pai já tinha perdoado. Não havia mais. Aquele pai também olha para o filho mais velho e o perdoa e fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Eu te perdoo. Eu poderia, isso aí está nas entrelinhas, eu poderia simplesmente tomar uma decisão e mandar você embora, porque você também está me desrespeitando. E quem queria dizer? Porque a herança, ela só é tomada, só é recebida de fato, quando aquele que declarou a herança falece. Aí o testamento ele passa a ter valia, senão ele não tem valia nenhuma. A misericórdia e o perdão devem ser gratuitos e não merecidos. Se o transgressor tem que fazer algo para merecê-lo, então não se trata de perdão. O perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. Apesar de o primeiro ato da parábola ter nos mostrado a gratuidade do perdão do Pai, o segundo ato nos dá um vislumbre do seu custo. E esse custo nós vamos ver após o intervalo, se Deus assim o permitir. Agradeço pela sua presença. Deus abençoe você nesse primeiro período. Não fuja, volte para dar continuidade a esse estudo conosco. Que Deus te abençoe. Amém.